Olá, graça e paz. Neste pequeno vídeo nós vamos estabelecer uma conexão. A proposta é essa, de fazer um diálogo. Estabelecer um diálogo entre uma narrativa veterotestamentária com a história da redenção humana. E eu vou tentar fazer isso em 14, 15 minutos. Por isso que eu vou correr e vou ler alguns versículos. O texto base, texto referência aqui do nosso pequenino estudo, meditação, se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler rapidamente aqui os 7 primeiros versículos. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse o rei: és tu Ziba? E ele disse: teu servo. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o seu rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Interessante esse texto, porque ele, naquela época, nas dinastias do Oriente Antigo, era comum, com o advento de uma dinastia, era comum aquele rei que assumia o reinado, era comum ele destruir a casa do rei anterior, principalmente se aquele rei anterior fosse seu inimigo. Então era de se esperar que Davi, ao assumir o trono, fosse destruir toda a casa de Saul, que era o rei anterior. Mas um curioso e interessante também é que, por incrível que pareça, Davi tinha feito uma amizade muito grande. Um dos melhores amigos de Davi era Jonatas, que era filho de Saul, seu inimigo. E o curioso, mais curioso ainda e muito sugestivo, é que antes de Davi assumir o trono, quando ele estava sofrendo ainda com as perseguições de Saul, ele, em conversa no campo com Jonatas, ele faz um pacto com Jonatas. E Jonatas também faz um pacto com ele. Vamos dizer assim, resumindo o pacto, era o seguinte: Jonatas chegou e disse para Davi: Davi, eu sei que meu pai vai morrer, eu sei que eu vou morrer, mas eu quero fazer um pacto contigo. Eu não vou pedir pela minha vida, eu sei que eu vou morrer, mas quando você assumir o trono, ele estava antevendo que Davi assumiria o trono, ele disse o seguinte: quando você assumir o trono, eu peço pelos meus descendentes, salva os meus filhos, não mate os meus filhos. Eu sei que eu vou morrer, meu pai vai morrer, é seu inimigo, mas poupe os meus filhos, aqueles que têm o meu sangue, poupe. Então ele fez um pacto de morte para a vida. A morte de Jonatas, ele estava querendo dizer mais ou menos para Davi isso: a minha morte vai gerar vida para os meus filhos. Então era um pacto de vida, era um pacto de morte de Jonatas, para a vida dos descendentes de Jonatas. E essa história que eu estou, esse detalhe sobre o pacto, nós vamos ver lá no primeiro livro de Samuel, no livro anterior, no capítulo 20, eu não vou ler porque é extenso e não vai caber aqui nesse vídeo, mas depois os ouvintes, os internautas podem conferir. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20, do versículo 11 até o 15. É o pacto que Davi tinha feito com Jonatas, seu grande amigo. E aí tudo bem, quando aconteceu a morte de Jonatas e a morte de Saul, só que Jonatas deixou um filho. Quando Davi assumiu o trono, o filho de Jonatas, chamado Mefibosete, tinha 5 anos. Essa história de Mefibosete, os detalhes aqui, está em apenas um versículo, lá nesse mesmo livro, 2 Samuel, no capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler porque é um versículo só. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas
de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E a sua ama, a criada, né, a babá de Mefibosete, tomou e fugiu, tomou o menino e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Então, com o advento da dinastia de Davi, com a assunção do trono, a babá de Mefibosete, que era filho de Jonatas, na pressa para fugir, certamente, olha, o Davi vai matar Mefibosete, porque faz parte da casa de Saul. E ela corre e vai para uma terra longínqua chamada Lodebar. No étimo da palavra Lodebar, se nós pegarmos a origem da palavra no hebraico, lo é um prefixo que indica negação. Debar seria mais ou menos pastagem. Então, Lodebar, não pastagem. É um lugar árido. As pessoas que ficavam perto de Gileade, tinha Gileade, a capital de Gileade era Manaim, e as pessoas endividadas, né, os servos devedores, aqueles que estavam endividados, devendo alguma coisa, eles iam para Lodebar e ficavam lá e tinham sua vida lá. Era um lugar árido, um lugar ruim, um lugar feio. E isso aconteceu com Mefibosete. Então quando Davi assume o trono, o que acontece? Duas histórias paralelas. Mefibosete, que vai para Lodebar, e ali aquele menino se torna rapaz, aquele menino se torna um homem. Paralelo à história de Mefibosete, nós temos a história de Davi. Davi estava guerreando as suas guerras. O reinado de Davi foi permeado por guerras. Vários inimigos que Davi destruiu. Então, essas histórias correram paralelas. Mas veja só que uns anos depois, talvez no interlúdio de paz, num momento, num interregno de paz do reinado de Davi, passado aproximadamente 20 anos, talvez Mefibosete tivesse uns 20 anos, segundo os cálculos bíblicos aqui, certamente Davi estava lá, possivelmente no seu terraço, no palácio real, e talvez fazendo suas reflexões, relembrando, né, as reminiscências de sua guerra, lembrando do passado, e ele se recorda do pacto que ele tinha feito com Jonatas. Certamente ele pensou, vamos conjecturar aqui, eu me lembro agora de Jonatas, poxa, 20 anos se passaram, e aí ele aquele saudosismo, Davi se recorda do pacto e chama alguém, um criado seu, e fala assim, olha, existe alguém ainda da casa de Jonatas, de Saul, para que eu possa usar de beneficência? Essa palavra beneficência, na origem bíblica, no hebraico, se nós pegarmos lá a escrita antiga, nós vamos ver alguma palavra, alguma expressão semelhante à graça. É como se ele dissesse, há alguém que eu uso de graça, de favor imerecido, mesmo que ele não mereça, mas eu fiz um pacto. Eu me lembro do pacto da morte de Jonatas, que vai trazer vida para um de seus descendentes. Pois bem, então ele chama, e aquele rapaz que vem ali falar com Davi, fala assim, olha, sim, um rapaz, um menino que depois cresceu, Mefibosete, mora lá em Lodebar, mas é um camarada aleijado. Então, a primeira coisa que ele olha são os defeitos. Para que você vai ter misericórdia? O cara não é bom, o cara tem todos os defeitos do mundo, ele tem dificuldade na caminhada, é um caído, vamos dizer assim, né? A religião coloca esse rótulo de caído para quem não segue suas ordens, né? Seus dogmas, suas doutrinas. Então, ele é um caído, para que você vai ter trabalho de ir lá, uma terra longínqua? E curioso que Davi, ele saudosista, lembrando do pacto, ele pega a sua carruagem, certamente, chama os seus soldados e vai à procura desse rapaz. Então ele vai lá em Lodebar, Davi aparece lá em Lodebar, à procura desse jovem, né, Mefibosete. Então mandou Davi, o tomou da casa de Maquir. Então Davi tira esse rapaz da casa lá onde ele estava, em Lodebar, e ele identifica Mefibosete e ele diz, eis aqui teu servo. Aí Davi emite 5 frases, 5 comandos. Não temas, porque de certo usarei contigo de graça, te darei graça, por amor de Jonatas teu pai, restituirei todas as terras de Saul teu pai, e de contínuo para sempre tu comerás pão à minha mesa. Essa história que nós trazemos aqui, essa narrativa do Velho Testamento, eu vou, em rápidas pinceladas, eu vou transportá-la para a história da redenção do homem. Essa é a história do homem, uma história triste. O homem, ele na fuga, quando ele foge do seu Deus, quando ele foge do seu Criador, o que acontece com ele?
ele se machuca. E quanto mais ele foge, quanto mais distante ele for de Deus, eu estou usando umas tipologias aqui. Eu tenho uma certa resistência com numerologia, tipologia, mas aqui eu acho que encaixa bem com a história da redenção. Então veja, nós não vamos ficar comparando detalhes, mas no todo a história da redenção do homem é semelhante a essa narrativa bíblica. Então o que acontece com Davi vai atrás, lembra do pacto. Então essa é a história do homem. O homem ele se machuca na fuga do rei, quando ele foge do rei, ele vai para a terra distante, onde não há pastagem, onde tudo é triste, tudo é angustiante, né? E toda essa situação, mas Deus se recorda o quê? Do pacto de sangue no Calvário. Então ele diz assim, eu me recordo. Então ele olha para Mefibosete com o olhar da lembrança do Calvário. Então Deus olha para o homem com uma lembrança. Olha, o meu filho morreu. Então há uma história de redenção e eu vou atrás do meu servo, eu vou atrás dele, eu vou recuperá-lo. E que coisa interessante que Deus então vai à procura do homem. O homem que está na sua caminhada, coxo na sua caminhada, triste e pesaroso, e Deus e o Senhor resgata o homem para que possa continuamente comer pão no palácio real. Essa é a história, a redenção do homem. Então quando Davi ele programa aquele banquete, um banquete, quem entra? Então ali está o banquete, com os filhos, né? Vamos colocar assim, os filhos de Davi. Então entra Aminon, que era o filho mais velho de Davi, entra Aminon, entra Adonias, entra Salomão, entra Absalão, Cefatias, Tamar, a única filha de Davi, entra os filhos de Davi naquela casa, naquela sala do banquete, mas Davi não dá ordens para que eles não comam, não comecem a refeição logo, porque havia um convidado de Davi. Então quando a porta certamente bate, né, vamos fazer uma conjectura aqui. Então ali aquela mesa bonita com os convidados, os filhos de Davi, e a porta, alguém bate na porta e entra aquele homem aleijado, aquele homem, né, triste, por certo, esteve triste, mas não mais. Então certamente os filhos de Davi devem olhar aquele rapaz de alto a baixo, esse camarada é cheio de defeito. Mas quando aquele rapaz, quando aquele homem senta na mesa real e se junta aos filhos de Davi, o que acontece com ele? As pessoas não conseguem mais ver o defeito nele. Por quê? Porque a toalha da graça cobre os defeitos de Mefibosete. A toalha da graça, ela cobre todos os defeitos, então as pessoas só veem do coração para cima. É interessante que Mefibosete, o nome Mefibosete, significa vergonha destruidora. Jonatas significa dádiva de Deus. Então Jesus foi essa dádiva de Deus. Então o que acontece? Aquilo que era morte, a morte de Jonatas redundou em quê? Em vida para aquele que tinha o mesmo sangue. Então aqueles que têm essa convicção, essa fé e que tem o mesmo, que corre nas suas veias, vamos dizer assim, que abraça a redenção através do sangue de Jesus, tem vida e vida em abundância. E o que Davi falou com ele? Davi deu 5 comandos aqui. Não temas. Essa expressão alguém teve o trabalho de contar. Existe essa expressão na Bíblia aproximadamente 366 vezes. Uma para cada dia do ano, vamos dizer assim. Não temas, porque de certo usarei de graça para contigo. Por amor de Jonatas, olha lá o sacrifício de Jesus, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul. O que Deus faz conosco? Restitui o Éden perdido. Então nos dá a bênção de morarmos nas mansões celestiais que nós perdemos desde Adão. E tu continuamente comerás pão à minha mesa. Então esse é o banquete maravilhoso que Deus tem para os seus filhos. E que o Senhor possa nos abençoar, nós possamos compreender e abraçar este pacto salvífico cristológico para a eternidade. Uma ideia messiânica aqui, e que Deus possa abençoar os ouvintes. Graça e paz a todos, que o Senhor os abençoe.